O Simon Souza perguntou assim, Bia, fale um pouco sobre o toque emocional. O toque emocional ou o toque de pensamento? Sintomas e possíveis tratamentos. Olha, o toque, tá? Se escreve TOC, significa transtorno obsessivo compulsivo. O que acontece? São pessoas que têm pensamentos obsessivos. Pensamento obsessivo é sempre um pensamento de conteúdo ruim que se repete e se impõe na sua cabeça. E, em função disso, o organismo faz uma compulsão, que seria uma mania, que é um ato para tentar evitar que aquele pensamento ruim se torne realidade. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu vou ser contaminada pela Covid, eu automaticamente começo a lavar minha mão, desinfectar minha mão. Tá? Uhum. Agora, se isso, todo mundo tem um pouquinho. Agora, se isso aqui começa a dominar a minha vida o tempo inteiro e faz com que eu não saia mais, que eu não me exponha, que eu não dou a mão para ninguém, que eu não beijo ninguém, achando que eu vou ser contaminada, aí eu tenho toque. E isso Entendeu? pode ser passado de outra pessoa, de você, tipo, sei lá, tá na mesma casa, de tanto você ver tua mãe fazendo assim, você acaba adquirindo os hábitos dela e levando esse toque pra você? Não, isso pode ser um gatilho, porque o toque tem um componente genético. Então, você pode ter uma mãe ou um pai que tem muito, a criança vê aquilo e vai incorporando, e aquilo pode acontecer dela também, de herdar a genética. Eu tinha ela já faleceu, era uma grande professora de inglês que teve filhos gêmeos. Né? Ela não tinha toque, o marido tinha. Só que ela tinha toque. Quando os garotos nasceram, ela tinha uma coisa tão de desinfectar a casa, sabe o que ela fazia? Ela botava os 2 gêmeos numa mesa de jantar e botava água fervendo para lavar o chão. Então, os 2 lembravam de, tipo assim, saiu uma fumaça do chão. Aí, um dia, eu fui perguntar, que fumaça é essa? Porque as crianças disseram que sai do chão. Ah, doutora, eu fazia isso mesmo. Eu desinfectava a casa, quando eles eram pequenos, botando água fervendo. Para tirar as bactérias. Gente, mas tem aí uma que boa, um pano com... Sim, mas foi na época. Tipo assim, e os 2 tinham toque, engraçado. As 2 crianças. As 2 crianças tiveram. Nossa. Gêmeos, assim, idênticos, mas eram toques diferentes. Um tinha em relação à simetria, que as coisas tinham que estar perfeitas, e o outro era mais de pensamento mesmo, de desinfecção. Eu pergunto isso de, tipo, desenvolver, que antes eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Do nada. Hoje em dia, tipo assim, eu só consigo... Eu não preciso estar limpo, tá? Com pó, mas visualmente tá tudo no lugar. Isso é ansiedade, porque assim, o toque é um tipo de excesso de ansiedade. Por exemplo, o pânico é a maior ansiedade que alguém pode sentir num curto espaço de tempo. É aquele momento que a pessoa, 20 a 40 minutos que a pessoa tem taquicardia, tem tontura, tem náusea, tem sensação de que vai desmaiar e tem certeza que vai morrer. O toque é a maior ansiedade que alguém pode sentir o tempo inteiro. Então não tem. É isso que eu estou falando, você tem pontos. Picos. Mas não é, porque o toque é isso o tempo inteiro. Então a pessoa começa a deixar de viver. É uma das coisas mais difíceis de tratar, o toque. Mas sabe o que é a mara que eu faço? E que eu já vi uns documentários falando? Banho gelado. Pra acordar. Banho gelado funciona muito. Mas, Funciona. doutora, mas assim, funciona pra dar acordar, mas, tipo, dá um bem-estar bizarro. No primeiro momento eu odeio, assim, porque eu fico, tipo... É verdade. Mas depois, na hora que desceu, assim, eu... É uma delícia. É verdade. E sabe que eu gostei tanto que eu comecei a fazer criossauna, sabe? Sei. Que você vai e desce a menos 170 a temperatura do seu corpo. Você consegue? Consigo, menos Ainda 170. não cheguei. Sabe o que eu faço? Eu gosto de fazer a criossauna, que você entra dentro de um tubo, aí ela joga. Aí eu mando ela tampar a cabeça. Porque quando tampa a cabeça, não fica dispersado. Aí eu desço a menos 170. Doutora, na hora que eu saio da cápsula, porque são 3 minutos, né? Eu saio assim, com um pump de energia pra cima. Ela tá imitando o Cauã Raymond. E eu pensei nele agora, que ele entra naquela banheira com muito gelo. Tá imitando. Não tô nem... Sabe quem que eu vi o documentário dela que tem na Netflix? É Green Patrol. Que ela Sim. tem um que ela fala sobre... E aí ela tava falando sobre o banho gelado e ela fez uma pesquisa lá Mas com é um verdade. cara que ele fez uma técnica que ele entra dentro, tipo assim, do mar, sei lá, do rio muito congelante e ele simplesmente não sente nada. Ele consegue meditar no meio, tipo, do gelo. E aí, o tanto de benefício. Isso você vê, ele é um senhor de idade, só que ele é muito, tipo... jovem e muito pra ser... Não, porque na realidade, quando você dá esse choque térmico, tem que ter cuidado. Mas quando dá certo, você libera uma endorfina. Então você é tomado por um bem-estar, como se você tivesse corrido uma maratona. Mas existe esse choque térmico? Porque eu sempre faço sauna quente e pulo na água gelada.
Não é perigoso. Isso é um choque. Não, mas você pode, por exemplo, se você estiver numa coisa de vento, você pode fazer uma paralisia. Doutora. Que eu acho que já... Nossa, gente, mas eu saio da sauna quente, já entro na ducha gelada. Mas é perigoso. Mas você não pode ter nada que você tenha, por exemplo, janelão aberto. Tem um espaço entre uma coisa e outra? Não, é do lado. É tipo a sauna aqui, aí já vem na ducha gelada. Mas é tudo Ah, fechado, ok, é um fechado, quadrado. Ok. Ah, tá. O problema é o vento frio. Então minha avó falava isso, que saiu no vento frio, a cara entorta. É verdade isso? Gente, isso acontece, por exemplo, quem anda muito de moto tem que ter o maior cuidado, né? Porque se tem que ter a proteção. O Ayrton Senna teve uma paralisia facial, né? Por causa de estar quente e no vento gelado? Não, pelo vento de carro. Gente, então Deus, Que era obrigado. totalmente aberto, né? Deus Porque é tão motoqueiro comigo. costuma ter isso. Em geral, é reversível, tá, gente? Mas tá. pode ter. Porque eu desci Aspen, menos 40, tá? Eu desci esquiando sem nada. Você lembra que eu tava ficando assim, ó, e eu não tava entendendo? Vai. Só que aí eu voltava e ficava normal. Agora eu tô agradecendo tanto a Deus. Porque eu desci as montanhas e quando eu botava óculos eu não enxergava direito, sabia? Eu também não. Aí eu ia assim, Não mas te tinha uma falaram hora... que você não podia fazer isso? E eu assim, porque o povo tá tudo de óculos? O povo tá tudo tampando a cara. Não, e bota o protetor. Teve um momento que minha boca ficou um tempo assim, aí eu voltava e colocava ela aqui. Mas Aí ela ia descendo. de volta. Não, mas descendo. É. Muito gelado, assim, ó. E agora eu tô muito aliviado, porque imagina. Nossa, que babado. Você Tem desceu que ter também, cuidado, sem óculos. gente. Eu desci e ficou. Desceu, mas é porque... mas também você desceu a montanha que você desceu. Ai, eu não enxergava nada com aqueles óculos. Eu Eu não falei, conseguia ai, pôr. eu Não, não mas tem enxergava aquela nada. proteção. Tem a proteção também, não é só o óculos. Ah, não Tem deram a- isso pra nós, ai, não deram isso pra nós, não. O povo queria nós, era tudo lá embaixo, assim, ó. É por isso que a gente tá assim, viu, doutora? Foi culpa de Cortou a Aspen. cabeça. Isso aqui foi a coisa do... Ô, doutora, é verdade que o cérebro de um apaixonado é, tipo, igual de um cara dependente químico? Idêntico. Porque a paixão, você superproduz dopamina. E toda droga, para ser droga, você usou uma droga, dispara dopamina. Você fica dependente da dopamina, do prazer que gera. Aí você fica, tipo, dependente da pessoa, toda vez querendo ver. Por isso que quando você tá apaixonado, você fica com borboleta no estômago? Exatamente. É a dopamina que dá a Caraca. borboleta. É como se fosse uma abstinência. Por isso que o apaixonado, ele quer falar toda hora, ele quer ver toda hora, nunca sacia, né? Uma paixão, ela dura em média de 8 meses a 2 anos. Em média. Tá? No mínimo 8, no máximo 2. Pela pessoa. É. Ela tá. Por quê? Depois, ou vai acabar ou vai virar amor. E no amor, eventualmente, você vai ter um pico de paixão novamente, aí depois fica aquela coisa calma, tranquilo. Olha que massa isso. Aí, de vez em quando, dá uma subidinha na E dopamina. como que faz pra... porque, assim, é bom ficar tranquilo, mas é gostoso ter os tracinhos assim. Aí você, sim, os trocinhos de vez em quando. Se você tiver uma relação bem sucedida, você busca novidades. Menage. Funciona? Se funcionar, eu acho muito arriscado. Por quê? Porque a experiência que eu tenho com os pacientes, alguém se machuca. Eu me machucaria numa homenagem. Você nem pense. Se eu visse meu boy comendo outro com mais prazer aqui do que eu... Você ia ficar arrasada. Por que você me comeu assim e ele você comeu Aí assim? ia ser uma paranoia. E você ia ficar o tempo todo depois transando, falando assim, o que você sentiu nessa hora que você estava fazendo, não sei o que lá? Você ia fazer um troço e enlouquecer, não faz nada. Nossa, eu acho que eu ia gostar. Não, talvez você sim. É porque eu amo... Nós é tudo... Voyeur, Você sabe? é tudo ao contrário. Ninguém- Nossa. Que maravilhoso. Gente, tô chocada que isso Sabe dá essa paixão. novidade? Sabe essa novidade, tipo assim, você encontra com o teu boy num lugar que você finge que não conhece. Isso é uma novidade. Ah, porque tem, Aí você vai- tem ideias de date, assim, fingir que você não conhece teu boy e vocês estão no restaurante. Isso mesmo. Hã? Primeiro, assim, ó, pra você gerar, por exemplo, seu relacionamento você tá de 2 anos, aí você vai querer dar uma pimentada. Aí você vai pro restaurante com o teu boy e vocês vão fingir que vocês não se conhecem, que vocês estão tendo o primeiro encontro de vocês. Tipo, atuando. Aí dá. Aí eu tava lendo uns relatos, as pessoas sentem aquela emoção do primeiro Sim, encontro. porque o que é a dopamina? É quando você Que tem a da hora! novidade. No momento que você estabelece a relação e depois não ter essas coisas, de vez em quando viajar, de vez em quando ir para um lugar, fingir que não conhece, se encontrar, você tem que ir botando novidades. Porque aí o amor tem a placidez e tem esses tim-tim-tim. Mas eu ia ter crise de riso.
Que eu ia ficar... Imagina Não. nós fingindo Tem que ser amigo. Tem que atuar. Eu ia começar a rir. Imagina nós fingindo. Que não é ser amigo? Não tem como, eu acho que amigo é diferente. Amigo é diferente. É, porque, Ah, tá. porque amigo tem que... Amigo... Não, vocês iam se mijar de rir, né? Tinha que gravar isso. É que eu Por sinal, pensei- vocês devem ter uns crises de riso muito engraçados. muito. Nossa, Mas de um não olhar pro outro vai falar, para, que eu tô me mijando, não é assim? é que eu tenho um pico de... Se eu vejo alguém mijando de rir, eu quero que essa pessoa ri mais Ele não ainda e faça para. xixi nas calças. Ele não para. A gente tem um amigo Murilo, que ele faz... O Murilo, coitado do Murilo, ele chora. 2 dias sem parar, ele mija. O Murilo faz de tudo um pouco. E a minha irmã, ela faz... Quando ela era menor, a Guedes, eu fazia ela rir até ela fazer xixi. Que eu gostava de ver ela fazendo xixi. O torturador do riso! Não, o meu é o contrário. Ele é o serial killer do riso! Do riso. Quando eu vi ela fazendo xixi, eu... Eu vou te matar de tanto rir. É sério? Mas eu amo. Mas é um abastecimento pra mim. Quando eu faço alguém rir, eu fico feliz. Eu entendi. Eu o que fico você feliz, eu tá fico bem, falando. entendeu? Eu entendi. Você Amei. fica feliz É. e vê o outro feliz. É. Que bom, eu fico mal feliz quando eu vejo que eu faço isso. É Que é verdade. um... Você é um humorista. Você tem prazer em ver o prazer do outro, né? É, gosto. Por isso que eu falo que eu fujo da infelicidade. Eu entendi. E quando o negócio vai levar pra um problema, aí eu fujo, não quero resolver. Ou eu, tipo assim, não tento resolver, que é a primeira opção mesmo. E aí eu falei 2 coisas igual. Mas é isso, eu fujo assim, eu não gosto. Na escola. Então, assim, ó, eu tinha muita dificuldade pra focar Pra mim era mais interessante ficar fofocando e fazendo piada do que focar com o professor tava falando. Eu também. E é por isso que ela me falou pra ir pra tomar Ritalina. Porque realmente eu nunca tive. Doutora, se eu falar pra você que eu sentava e focava no caderno, eu tô mentindo. Mas você não gostava. Não gostava e eu era muito melhor ouvindo. Eu ouvia o que a pessoa falava e eu conseguia me dar bem. Só que eu não. Pra mim ficar parado nessa posição era a coisa mais martirizante da minha vida. E a professora achava, pra uma criança, e antigamente, naquela época, não tinha isso de uma conversa, de tipo, tanta informação. Não tinha. Então, você leva teu filho, que é uma criança problemática, tem que tomar Ritalina. Não. Era Você tipo tinha isso. uma inquietação física. Me Fogo no parece rabo. isso. Fogo a no gente rabo. diz. É, fogo no A rabo. gente chama de fogo no rabo. Ele não, ele tinha mais uma dispersão. Só que aí você tava falando agora, eu tava prestando atenção, que eu tenho isso também em casa, por exemplo. Vou subir pra pegar meu celular. Ele sobe, não sabe o que vai fazer. Roda. Aí eu subo, rodo, pego outra coisa, faço outra coisa. O que eu ia pegar mesmo? Isso já é mais suspeito. Isso já é mais suspeito. Não queria ter. Ele não faz tanto isso, não. Não. Quando eu me proponho a focar, eu foco. Mas às vezes você fala comigo assim, eu tô, tipo, em outro planeta. Mas aí você não tá interessado no assunto. Te conheço. Isso é Mas normal. isso é ruim, porque, tipo assim, é bom dar... Às vezes a pessoa fala uma coisa que eu não quero ouvir, eu tô tipo... Rafael. Não, depende. Gente, a gente não pode se concentrar em tudo. Aquilo que eu falei, não tem como. Você tem que dar uma via de escape. Deu certo. Mas isso esse podcast nosso virou um exercício muito grande pra mim. Porque eu tenho que estar aqui presente, 100%. Com certeza, eu tenho que estar com aqui. certeza. Então, tem hora... Quando o assunto... Onde me ferra? Quando você tá falando algo muito importante, tipo isso, explicando pra mim, aí eu começo... E aí eu vou fazendo assim, ó. Você vai fazendo, não posso perder. Não posso perder. Quando eu fui ver, eu tô brincando de cirandinha, eu tô no parque da Disney. Aí eu volto com tudo e perco o raciocínio. Ele é focado. Sou. Aqui. Ele é bem focado. Ele faz a pauta. E aí eu fico, tipo assim... Ou eu fico, tipo assim, que pergunta eu vou fazer? Fico preso nessa pergunta até esperar o momento de eu... Ih, tudo errado. Aí perde. Não, Não é tudo errado. Olha Tá, só. Não tem cérebro perfeito. Tá? Vamos partir do princípio, gente, que não tem um cérebro perfeito. Se tiver, eu costumo dizer, se um dia eu achar um cérebro perfeito, que bate ali todos Ensina os exames, nós. Não, eu chamo de Deus, amor. Sai correndo, beija a pessoa, o meu joelho e fala, eu não sabia que você tinha essa cara. Então, assim, não existe o cérebro perfeito. Todos nós temos os nossos pontos positivos e o nosso lado negativo. Só se torna uma doença, um transtorno, quando isso traz muito prejuízo. Seja nos relacionamentos, seja na profissão. Então, assim, não vamos patologizar tudo. Não vamos tornar tudo patológico. Tá. Entendeu? Então aí o que eu faço? Eu procuro um... Procura um psiquiatra para você poder fazer toda a checagem para ver se você como é o funcionamento do teu lobo frontal. E a doutora, ela faz consulta ainda, né, doutora? Sim.
tô no casa terminando aqui, gente. Vou pra Com casa certeza. da clínica da Mas, doutora. gente, e é sério, isso é sério. Tipo, geralmente as pessoas procuram no Google e acham que tem a coisa. Tem que procurar um profissional. Com certeza, porque assim, todos nós podemos compreender, por exemplo, você conta uma pessoa, porque a pessoa é obsessiva. Todos nós, de vez em quando, temos uma coisinha obsessiva, uma música que gruda na cabeça, geralmente é ruim, né? Aquela que você não quer, aí aquilo fica na tua cabeça. Nossa, amor, conversa ali com uma prima que é Que prima. prima? Uma prima que veio do campo. Que campo? A doutora fica na cabeça, eu fico o dia inteiro cantando isso. Aí eu crio versões em português, espanhol e árabe. Tá vendo? Árabe? Inventei, não falo árabe. É quando não sabe ler, É fica cantando. criativa, é criativa, é muito criativa. Mas é isso de obsessão, então é normal você ter algumas. Por isso que a gente pode entender os outros, porque não tem um cérebro perfeito. Então, quando você me fala uma dor sua, eu posso falar, pô, interessante, isso é interessante. Agora, isso não quer dizer que eu tenho todas essas doenças. Não existe isso, gente. O cérebro tem um funcionamento básico. A partir daquele básico, por exemplo, o que você me fala mais é da dispersão. Isso parece ser o teu centro ali de funcionamento. Aí você fica ansioso pela dispersão. É uma marca que é marca para aquela pessoa. Por exemplo, você está falando do cocô. A criança ali entre 3 e 5 anos, quando ela começa a controlar o esfíncter, tá? A criança tem um certo prazer em prender o cocô. Por quê? Quanto mais ela for certinha, mais prazer ela vai ter. Porque é a primeira coisa que a criança fala, isso eu controlo. Porque a criança, coitada, mija, troca a fralda, não controla nada. Sim. Um belo dia, ela sente que tem um trocinho para sair, ela controla. E a criança, no início, é muito comum criança mexer em cocô, né? Porque se saiu dentro dela, ela acha que aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu achava que era chocolate, comia. Claro. Você comia? Pode Diz acontecer. a minha mãe que eu Amor, comia. pode acontecer, não tem nada de anormal. Porque a criança Bebê. pensa o seguinte. A criança pensa o seguinte. Gente, isso saiu de mim, eu controlo. E sai quentinho, olha aqui, olha isso. Mas é normal pegar bosta. quando Não hoje. E quando eu Grande. falo que você come cocô, eu não menti. Não é hoje. Não, mas isso eu era pode bebê. acontecer. Comeu cocô. Por quê? Porque a criança ela fica muito encantada de ter o a controle. bosta. Fica. Tanto que tem criança que quando a mãe chega fala assim, não quer botar fazer o cocô no vaso porque vai desperdiçar aquilo. Porque aí a criança se alimenta do cocô que ela... Não, pra ela foi a primeira coisa no corpo dela Ela que ela controlou. começou a controlar, gente. Que legal. Essa hora do esfíncter é uma hora muito difícil. Eu me lembro que, tipo assim, a mãe chegava para mim, o que eu faço, Bia? Eu falei, vai fazer o ritual de dar tchau pro cocô. Então, caiu lá, agora vamos dar tchau pro cocôzinho, tchau, cocôzinho. Aí a criança chegava para mim, na época que eu tratava a criança, eu não trato mais. Aí ela chegava assim, tia, eu dei tchau pro cocô. Eu falei, ele foi direitinho? Foi, agora ele tá Ai, indo que para outros fofinho. caminhos e não sei o quê. Pronto. Coisas que eu queria resolver. Ai, que saudade. De dar tchau pro cocô. Caramba. Entendeu? Então, assim, é o primeiro momento que a criança fala assim, gente, até então me davam comida, tira a fralda, bota a fralda. Agora tem um troço que eu faço. Eu controlo a hora certinha que sai de mim. Que bonitinho. Gente, e cocô é uma coisa tão que a gente caga. E olha que criança é muito incrível, né? Que é muito, tipo, ingênuo. O cocô, falava tchau pro cocô, eu falava tchau. Falava. Você Eu desbloqueou uma memória da minha cabeça. Tá vendo? Eu falava tchau pro cocô e eu, tipo... minha mãe, ai, olha o cocô, saiu com milho. Eu, tipo, tentava entender. Ai, Rafael. Gente, você Gente, amiga... aquilo é porque a gente... É muito difícil, porque a gente esquece de como a gente pensava quando era criança. Mas a gente foi criança. Será que eu comia cocô? Não. Sim. Não dá. Pode acontecer. Eu já peguei papel do lixo, assim, do lixo Mas, higiênico, gente, mas... isso leva um período. Como tem um período que a criança faz o quê? Come meleca. É, amiga. E outra, não era meu almoço comer bosta. Minha mãe disse que uma vez Petiscos. me trocou, me deixou ali, ela pegou, Mas me até viu, por ela chegou e tava comendo. curiosidade. Veja bem, o universo Olha o está cheiro se de porco. abrindo. doutora. Desculpa, doutor. Não faz bullying com ele. A gente tava comportando até Acha, meu agora. amigo comeu cocô que tá doido? Não. Não, mas isso foi há tanto tempo. A É, criança se ontem. fascina com isso. Tem até crianças que acham aquilo uma coisa tão fantástica que dá de presente. Que Sério? fofo. Imagina se ele recebe uma Aí você bosta. tem que dizer, não, isso aí foi o que sobrou, você comeu, a comidinha foi transformada, se deixar fora vai ficar com esse cheiro que é ruim, vamos dar tchau pro cocô. Gente, que incrível isso. Bizarro, né? Porque a criança tem aquele período, por exemplo,
Vocês já viram uma criança, você liga para casa, aí tem um neném na casa, 2 anos. Aí você fala assim, fulano, Marcelinho, onde tá a mamãe? Mamãe tá no banheiro fazendo cocô. Aí a mãe, não é para falar isso. Por quê? Até 3, 4 anos de idade, a criança não sabe que ela é ela, sozinha. Ela pensa coletivo. Então, se a mãe vê todo mundo que está dentro da casa, ou quem ela conhece, fala com ela, ela acha que o que ela está vendo, todo mundo vê. Gente, é por isso que eu tenho uma sobrinha e eu vou fazer cocô. Eu falo, Lavina, sai daqui, eu tô fazendo cocô. Aí a menina, parece que tem prazer em ficar cheirando Não bosta. tem prazer. É porque, por exemplo, o que ela está vendo, para ela, todo mundo está vendo, faz parte. Você ela- faz parte E dela. ela entra no banheiro, assim, a porta está fechada, por que a criança tá entrando? Gente, eu tô... Não, será, eu falo assim, será que ela não sente Quantos cheiro anos ruim? ela tem? Ixi, 3, 2. 2 anos. Pra ela, você é parte dela, a mãe, todo mundo que convive. A criança não tem essa divisão. Quando vai fazer mais a criança, a menina mais por volta dos 4 anos, meninos por 5, é a primeira vez que a criança começa a se tocar que ela não é você. É quando ela aprende a mentir. Aí você fala assim, Marina, quem pegou isso aqui? Não sei. Foi a Maria. Aí você acredita, ela faz assim. É aquela hora que ela põe o dedo no chantilly e tá toda suja. Quem pegou isso? Não sei. Porque no início a criança tem uma incapacidade de mentir. E ali ela descobriu, na primeira Ali mentirinhas, ela que ela é começa- um ser humano à par. A parte, que é o processo de subjetivação. Eu começo a ser eu, independente de você. Que bonitinho. E doutora, por que lindo, você não né? trabalha mais Com criança, porque você tem que tirar um dia. Porque quando eu trabalhava com criança, eu botava aquele macacãozinho de rosa É ou tudo de azul. fantasioso, né? É, você tem que ter um ambiente preparado, você tem que ter um lugar que se cair não machuca. Já tô velha. Fora o que você tem que levanta, pula Eu amo a e risada dela. É muito gostoso. meu filho, a coluna já pesa, entendeu? Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.